E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Power BI. Bom, na última aula a gente falou sobre a função switch, tá? Que é meio que quando a gente utiliza um if, quando a gente tem várias condições, a gente tem diversas condições, a gente consegue utilizar ali a função do switch. E hoje a gente vai aprender aqui como a gente faz aquele famoso if, aquele o if else ali normalmente para que a gente faça algumas condições quando a gente tem condições mais simples, tá? Como eu falei anteriormente na aula de switch, a grande diferença do switch para o if-else é porque quando você tem várias condicionais, fica mais user-friendly, mais fácil para que você consiga utilizar ali, fazer as condicionais utilizando o switch. E quando você tem poucas condicionais, que é apenas uma ou duas condicionais ali, você consegue utilizar o if-else aqui, que ele atende muito bem para fazer aquilo que a gente realmente precisa, tá? Que é quando a gente quer fazer a comparação, fazer uma condicional, e a gente consegue utilizar o if-else. Mas é sempre importante a gente saber que a gente tem essas duas opções ali, tanto para utilizar no DAX quanto para utilizar no Power Query. Mas é sempre importante saber que a gente tem essas duas opções e sempre ali a gente pensar antes de usar cada uma para ver qual faz sentido, qual fica mais fácil no entendimento e qual que atende melhor às nossas expectativas, tá? Perdão. Bom, vamos lá. Eu vou importar aqui base do Excel, né? Eu vou utilizar a mesma base que a gente está utilizando, que é essa Global Superstory que a gente está utilizando aqui no nosso curso inteiro. Vamos executar essa aqui, a orders aqui, dar um transformar dados. Deixa eu só puxar para esse monitor, porque ele abriu no outro. Eu tenho dois monitores aqui, perdão. Pronto. Bom, essa aqui é a nossa base de dados, tá? Então, essa base de dados aqui é uma base de dados que eu peguei no Kaggle. Então, a gente tem informações aqui de uma loja. Então, a gente tem todas as informações ali de transações que aconteceram naquela loja. Quando eu digo transações, é quando o cliente comprou algum produto. E aqui a gente tem todas as informações, order deal, a linha, etc., os valores, postal code e cidade. E a gente tem aqui todas as informações dessas lojas, tá? Bom, eu não vou passar aqui na parte do Power Query, porque a gente já tem aulas aqui explicando sobre o Power Query, e como a gente não está fazendo um projetinho, a gente quer realmente só verificar aqui, olhar a função if else aqui dentro do Power BI utilizando o DAX. Então eu vou só dar uma flechar e aplicar aqui, e a gente vai direto ali para a gente aplicar as nossas informações, tá? Deixa ele só carregar aqui a nossa base de dados. Beleza, carregado, vamos entrar aqui e vamos ver a nossa base de dados. Aqui a gente consegue ver que a gente tem a nossa base de dados e aqui a gente tem a opção de criar medidas ou colunas, tá? A gente pode utilizar o if else aqui tanto para medidas quanto para colunas. Aqui eu acho que difere um pouco ali do que a gente precisa, se a gente quer ter a informação na nossa base de dados ou se a gente quer apenas mostrar ali dentro de uma visualização, dentro de um contexto, dentro do Power BI ali, tá? Mas eu vou mostrar aqui como que a gente utilizaria nas duas, tá? Bom, primeiro vamos fazer uma coluna aqui, tá? Acho que é mais fácil aqui. Vamos colocar aqui valor. Valor da venda. Vamos aqui, vamos supor que a gente quer pegar aqui por questões de linha, tá? E não questões do total ali no caso. A gente quer pegar a função aqui, a gente vai utilizar por visualização por linha. Então a gente sempre utiliza aqui a nossa, a gente pode utilizar para adicionar coluna quando a gente quer criar uma coluna, quando a gente quer ter essa visualização por linha, tá? Então vamos aqui, tá? Como que é a função? A gente vai colocar um if aqui, eu vou abrir parênteses. O que ele mostra aqui pra gente? Ele mostra aqui, ó, a gente tem um logical test, result if true, result if false. Então o que significa? Que a gente vai colocar a nossa condicional, vírgula, o resultado se ele for verdadeiro, vírgula, o resultado se ele for falso, tá? Então vamos supor aqui que a gente quer saber se o profit for aqui, o sales aqui, ou a quantidade foi alta ou não, tá? Vamos colocar aqui se a quantidade foi alta ou baixa ou média, tá? Vamos fazer aqui, eu vou colocar um if dentro de outro if para que a gente consiga... Primeiro eu vou fazer aqui de um jeito e depois eu faço do outro para a gente conseguir ver os dois modos, tá? Vamos supor aqui que a quantidade abaixo de 5 é baixa e a quantidade acima de 5 é alta, tá? Então vamos aqui, if, a gente pode colocar aqui, ó, orders, quantity é maior do que... Então, menor do que 5. Beleza, aqui eu fiz a nossa condicional, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso logical test. Vou colocar aqui vírgula, a gente passa aqui para o resultado true. Se ele for menor do que 5, ele vai colocar aqui baixo. Se ele for maior, ele vai colocar alto, tá? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou fazendo essa condicional, if orders, essa coluna aqui for menor do que 5, ele vai retornar o valor baixo. Se for maior do que 5, ele vai... Vou colocar aqui maior ou igual, tá? Maior ou igual baixo, se for maior do que 5, ele vai colocar alto. Vou executar aqui. Então, aqui a gente tem aqui a visualização. Ó. Tudo que for aqui, ó, 8 alto, 7 alto, 5 baixo, porque é menor ou igual a 5, baixo. Então, tudo que for menor ou igual a 5, aqui ele vai estar baixo, tá? Então, é assim que a gente consegue fazer o if. Se eu quisesse colocar mais um valor aqui, a gente poderia colocar o médio, tá? A gente poderia colocar aqui. A gente sabe que ali a gente tem um resultado do valor aqui verdadeiro, né? Verdadeiro true. A gente poderia colocar outro if. A gente consegue colocar um if dentro de outro if, tá? E a gente só teria que colocar aqui, ó. Vamos colocar orders, quantidade menor do que 10, menor ou igual a 10.
Então, ele vai ser médio. E resultado falso aqui, ele vai ser alto, tá? E aqui eu vou fechar um parênteses. Vamos executar isso daqui. Vamos ver se a gente encontra aqui algum alto. Tá vendo aqui, ó? O que tem o 12, ele tá como alto. O que tá com 3, ele tá baixo. E o que tá entre 6 e 10 ali, ele tá como médio. Então a gente consegue fazer um if dentro de um outro if, que é o jeito que a gente fez aqui, tá? Então aqui a gente utilizou o if, colocou a primeira condicional. Se a ordem de quantidade ele for menor do que 5, ele retorna baixo. E aqui eu fiz um if na parte falsa, né? Se ele não for isso aqui não for verdadeiro, se ele for verdadeiro, ele vai retornar falso. Se ele não for verdadeiro, ele vai ver esse outro if aqui, tá? Então ele vai verificar. Se ele é menor ou igual a 10, ele é médio. Se ele não for, que é o resultado falso, ele vai retornar como alto, tá? Então é assim que a gente consegue utilizar o if aqui para a gente criar uma coluna calculada aqui dentro do Power BI aqui utilizando um DAX, tá? Como eu falei anteriormente, a gente tem que ficar sempre esperto ali no uso do if e do switch. Switch, quando a gente tem várias condicionais, mais condicionais, 5, 6 condicionais, fica mais fácil a gente fazer utilizando o switch. Quando a gente tem poucas condicionais, fica mais fácil utilizando aqui o if, tá? Se eu quisesse vir aqui agora, criar aqui, vamos colocar aqui uma tabela aqui, vamos pegar aqui e... é valor de venda que eu coloquei lá, né? Tá, colocar aqui como linhas. E vamos colocar aqui, deixa eu só ver... Country, vou colocar aqui como valores. Ops, não. Deixa eu só colocar aqui. Cadê sales? Tá. Sales, valores. E colocar aqui por contagem distinta. Não, contagem distinta. Então a gente consegue ver aqui a quantidade de valores que a gente tem para alto, quantidade de vendas que a gente tem ali para baixo, quantidade de vendas que a gente tem ali para média. Então a gente consegue fazer ali essa criação de nova coluna através de uma condicional. A gente consegue fazer uma condicional para criar uma nova coluna fazendo uma condicional através de outra coluna para a gente ter um valor final, tá? Que é o que a gente fez aqui utilizando o if else. Bom, vamos aqui fazer uma medida, tá? Quando a gente trata ali de medida, a gente pensa um pouquinho mais não por linha, mas a gente pensa em contexto. Vamos supor que eu quero pegar a soma de... Aqui a gente tem esse market aqui, Europa, né? Eu quero pegar a soma de sales aqui. Vamos executar aqui só para a gente ver ter uma noçãozinha de como que fica os valores ali, tá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos colocar aqui... A gente tem continent... deixa eu só lembrar ali como que tá o nome daquela coluna, ele tá como market, tá? Vou colocar aqui market, a gente tem ali, vamos colocar aqui os sales, valores. Ele retorna aqui pra gente a soma, né? Tá vendo que ele retorna aqui pra gente? Então aqui a gente tem menor de 1 milhão, então tá. Então a gente consegue fazer aqui por contexto, tá? A gente não tá vendo por linha, a gente tá vendo por contexto. O que a gente pode colocar aqui? A gente pode vir aqui e dar uma nova medida. Vamos colocar aqui, ó, valor if contexto. Vamos colocar aqui, tá, o if normal, mesma coisa. Vamos colocar aqui o logical test, só que vamos colocar uma coisa. Vamos utilizar uma soma aqui dentro da coisa. Se a soma de sales, order sales, for menor, deixa eu fechar aqui, porque é da coisa, menor do que 1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então ele foi baixo. E se ele for aqui, ele foi alto. Vamos executar essa daqui. A gente tem aqui o if contexto, tá? Se eu vir aqui e colocar aqui if contexto, aqui como na coluna, ops, não, não quero colocar isso daqui, eu quero colocar como valores, desculpa. Aqui ele vai retornar pra gente. Qual que foi a nossa... Deixa eu só ordenar aqui, né? Bate pra coisa. O que a gente fez lá? A gente fez uma soma de sales, né? Pra gente ter a noção aqui dos sales. Qual que é a soma aqui? E aqui a gente colocou de 1 milhão é baixo. Então a gente tem aqui 1 milhão abaixo, a gente tem o África que ele já vê, ele consegue fazer o cálculo dessa soma aqui para pegar o que é baixo. Aqui o Latam acima, que é acima de 1 milhão, ele fica como alto. É a mesma coisa se eu quisesse colocar aqui outra condicional, tá? Vou só copiar aqui. Deixa eu vir aqui, colocar um if aqui na false. If soma de sales é menor do que 3 mil é médio. A gente vem aqui, médio. Se não, é alto. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que tem uma coisa errada aqui. Soma de 6 menor que 3 mil. Tá, peraí, só deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu só fechar aqui. Já sei o que eu fiz, eu não coloquei o if aqui. If. Tá, agora ele vai estar certinho. É a mesma coisa que a gente fez ali na parte da coluna calculada, só que a gente está colocando um if dentro de um if. Então, se ele for menor que 1 milhão, ele vai ser baixo. Se ele for menor do que 3 milhões, ele vai ser médio. Lembrando que ele vai sempre fazer aqui a condicional, ele vai verificar por ordem, tá?
Quando eu vim aqui, a gente viu que a gente mudou. O que está abaixo de 1 milhão é baixo, o que está abaixo de 3 milhões está como médio, e o que está aqui como maior do que 3 milhões ele está como alto, e aqui o total ele dá como alto, tá? Se a gente quisesse fazer um filtro aqui, vamos fazer uma segmentação de dados aqui por região. Colocar aqui Central-Oeste, ele vai mostrar, tá vendo que ele filtra aqui pelo contexto que a gente tem? Deixa eu tirar pela região aqui e vamos colocar por categoria. Aqui, então, Fornitory, quando a gente seleciona, tá vendo que ele retorna aqui pra gente? Então, a gente tem aqui embaixo. Ele modela ali pelo filtro que a gente faz, então é pelo contexto que a gente está visualizando. Então, a gente consegue utilizar ali o if tanto para quando nós calculamos quando a gente quer ter a visualização de linhas, e a gente consegue utilizar o if ali para a visualização com medidas quando a gente quer verificar aqui o contexto, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido. Caso você tenha uma dúvida, você pode deixar aqui na descrição. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem lá. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.